Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais, é com alegria que mais uma vez nos encontramos. Vamos meditar o Evangelho desta quinta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada nesta semana de oração pela unidade dos cristãos. E durante toda a história, a maior chaga que nós abrimos, se nós podemos usar uma imagem, a maior chaga que abrimos no coração de Deus foi termos nos dividido na história, os cristãos. Porque o grande anúncio de Jesus e o grande desejo dele se resume nesta oração de hoje. Que eles sejam um, Pai, como nós somos um. E durante a história, por causa de denominações, por causa de crenças, por causa de pregações, por causa de compreensões da palavra, nós acabamos dividindo o corpo de Cristo. Que corpo de Cristo? A igreja. Aí alguém podia perguntar, a igreja católica? Não, o corpo de Cristo que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é esse Cristo presente em todo cristão. Em todo cristão. Todo aquele que persegue o objetivo de Cristo, todo aquele que vive a realidade e a vida de Cristo, este é cristão. Então, quando nós, na história, nos dividimos, primeiro entre cristãos católicos romanos, depois cristãos católicos ortodoxos. Mais para frente na história, católicos e protestantes. E hoje rezamos ao mesmo Deus, a partir do mesmo Cristo, tendo a mesma fé, e temos tanta dificuldade de sentar juntos para fazer uma coisa que é comum entre nós. Por quê? Por causa do nome que carregamos, a denominação, igreja esta ou igreja aquela. Então, essa é a grande chaga do coração de Jesus Cristo que nós, cristãos, abrimos a nossa divisão. Então, esta semana em que rezamos para que nós sejamos um só rebanho em torno de um só pastor, carrega em si o peso da necessidade de darmos passos de um retorno à unidade, de tirar do meio de nós as divisões. Vejam, Jesus faz uma oração tão bonita e o texto começa dizendo assim, ele ergue os olhos ao céu. Veja, como se Deus só habitasse no céu, mas Deus está presente em todo lugar. Mas o gesto de Jesus olhar para o céu é como se Jesus dissesse assim, tem coisas tão maiores do que tudo isso que a gente vê aqui embaixo.
Tem coisas maiores do que nossas divisões, do que nossas brigas, do que a pequenez do que a gente compreende. Deus é maior do que nossa cabeça, é isso que a gente precisa entender. Tanto nós católicos quanto nossos irmãos evangélicos, nós precisamos entender: Deus não é propriedade nossa, nós somos propriedade dele. Então, nós corremos sempre o risco de nos dividir porque achamos que Deus está inteiro em mim e não está no outro. Não, Deus está em mim e está no outro. Eu tenho uma parte da verdade, o outro tem uma parte da verdade. Quando nós nos juntamos todas as partes da verdade juntos, aí nós encontramos a grande verdade, que é Cristo Jesus. Ele é a verdade. Então, quando Jesus olha para o céu e reza ao Pai em nome da unidade, é como se ele dissesse: Pai, que eles compreendam, que eles entendam que tem coisa muito maior do que essas pequenezes da vida do dia a dia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa oração sacerdotal de Jesus, que pede que nós sejamos um, ela deve instigar dentro de nós gestos concretos de unidade. Primeiro, unidade em nós, unidade interior, porque nós também somos divididos, vamos admitir. Dentro de mim também há divisões, dentro de você há divisões. Divisões como? Eu digo uma coisa, faço outra. Eu rezo uma coisa, cumpro outra. Proclamo e prego uma coisa e vivo outra. Quer dizer, nós também somos divididos. Isso é parte da nossa humanidade, do nosso pecado. Então, o primeiro grande gesto de unidade que nós temos que buscar é essa unidade interior. Juntar a palavra com o gesto, a oração com a prática. Esse é o primeiro gesto de unidade. E depois de encontrarmos essa unidade em nós, essa unidade interior, buscarmos também a unidade com os outros, com aqueles que pensam diferente, com aqueles que rezam diferente de nós. Não nos atermos a pequenas brigas. Às vezes nos apegamos a pequenas coisas, a gestos que nos dividem, quando temos questões tão maiores que nos unem. Imagine, tem um Deus que nos une, tem Cristo que nos une, tem essa palavra que é a mesma palavra. A Bíblia dos nossos irmãos é a nossa Bíblia. A palavra de Deus está lá, está aqui. Então ela não pode nos dividir. Deve nos fazer caminhar para a unidade. Então busquemos, meus irmãos e irmãs, com toda a confiança e com toda a fé, à luz do Espírito Santo de Deus, que nós aguardamos chegar em nós plenamente no próximo domingo, de modo sacramental, na festa de Pentecostes. Busquemos, com todo o nosso esforço, voltar a ser um, como o Pai e Cristo são um. Que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, olha por aqueles que me deste, por quem derramei meu sangue, que sejam como nós, ó Pai, somos que sejam como nós, ó Pai.